minhas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Deus prova a Abraão pedindo seu único filho. Deus queria testar a fé de Abraão, para ver se Abraão confiava mesmo em Deus e se ele realmente estaria disposto a dar o seu filho para provar a sua fé. Sabemos que nesse caso Deus providenciou o cordeiro, um animal para que pudesse substituir a Isaac, o seu filho, que seria o filho da promessa. Mas sabe que no caso de Deus não teve um substituto. Deus provou para nós o quanto Ele nos ama e deu seu Filho unigênito. E Jesus passou pela morte física e pela morte da vergonha e do sofrimento do pecado. Em Romanos capítulo 5, percebemos que Jesus realmente não teve substituto. Ele era o único, o unigênito de Deus, que podia tirar todos nós da condenação eterna. E no versículo 1 do capítulo 5 de Romanos, ele diz bem assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente o acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nós gloriamo-nos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Deus provou a Abraão a sua fé. E quando Abraão ia sacrificar o seu próprio filho, Deus providenciou o sacrifício para que ele pudesse fazer em prol da sua fé. Mas Deus deu seu filho e não teve substituto. Percebemos pela leitura que aqui Deus mostrou um amor porque Ele nos ama. Esse amor de Deus é que nós precisamos compreender. Quando diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele crê, então nós podemos entender. Deus não está amando aqui árvores, plantas, Ele amou o homem de tal maneira, que deu seu único Filho unigênito, para que todos que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos ter essa confiança em Deus, mostrar a nossa fé, e dedicar a nossa vida a Ele. Esse é o papel que nós devemos desempenhar em gratidão a Deus, que não poupou o seu Filho unigênito, mostrando o grande amor que Ele tem por alguém que Ele criou a sua própria imagem e semelhança, nos quais somos todos nós, as criaturas de Deus. E assim nós podemos confiar em Deus,
que Ele continua trabalhando. A sua palavra ainda está espalhada em nosso meio. É uma questão de termos coragem, ter ânimo e ir atrás da verdadeira comida que nos alimenta espiritualmente, tanto agora o quanto é para a vida por vir. Se você realmente ama a Deus, procura conhecer quem é Deus. Essa carta de amor que Ele nos deu, que é a Bíblia que nós conhecemos, ela é acesso para todos. Graças a Deus nós temos em nosso país a liberdade de comprar em livrarias ou ganhar de presente de alguém para poder desfrutar. A Bíblia não foi para ficar guardada ou aberta em uma página em cima de uma cômoda ou de uma mesa. É para ser alimentada por meio dela. Faça isso e você vai conhecer melhor quem é Deus e como Ele mostrou esse grande amor desde o princípio e continuou mostrando até hoje. Que Deus nos abençoe e nos dê sempre o bom ânimo para que a gente possa alimentar da boa palavra e assim servi-lo como Ele merece, porque Ele é o Deus dos deuses, Senhor do Senhor. Ele provou isso na pessoa do seu único Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador.